Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. A crise entre o Estado de Israel e o Hamas em Gaza, que já dura 4 meses, tem sido acompanhada com preocupação por todos nós. Neste editorial, em poucas palavras, devido ao espaço limitado, queremos expressar a nossa opinião sobre esse conflito. Acreditamos que a questão central entre Israel e Palestina é a necessidade de reconhecer a humanidade de todos os envolvidos e buscar soluções que respeitem os direitos e a dignidade de cada um. O sofrimento do povo palestino não pode ser ignorado, assim como as preocupações de segurança de Israel não podem ser desconsideradas. Contudo, a violência indiscriminada e a imposição de condições de vida desumanas impostas por Israel aos palestinos são moralmente indefensáveis. Por isso, acreditamos que a comunidade internacional, incluindo o Brasil, pode desempenhar um papel ativo na busca por uma solução justa e duradoura que envolva todas as partes interessadas, como Israel, a Autoridade Palestina, o Hamas, porque já está evidente que a paz não será alcançada pela força, mas sim pelo diálogo e pela negociação. É hora de abandonar políticas imperialistas e colonialistas e buscar uma abordagem baseada na justiça e no respeito mútuo. Entendemos que os palestinos têm um direito inalienável de determinar seu próprio destino e exercer a soberania de seu território. É hora de reconhecer isso se quisermos construir um futuro de paz, segurança e prosperidade para todos daquela região. Sejam todos muito bem-vindos. TV Sintese está no ar. E vamos continuar falando em justiça. Vem aí, o direito é seu. O direito é seu. Olá, professores e professoras. Todo início de ano, o Ministério da Educação define qual será o valor do piso do magistério para que os estados e os municípios brasileiros comecem a pagar o professor no início da sua carreira. Para o ano 2024, o Ministério da Educação anunciou que o valor do piso será de R$ 4.580,57. Isso representa um reajuste de 3,62% em relação ao ano de 2023. Dessa forma, nenhum professor ou professora, no início da sua carreira, com uma carga horária de 200 horas mensais ou 40 horas semanais, deverá receber um vencimento básico inferior a R$ 4.580,57. O Sintese, logo após a divulgação do reajuste pelo Ministério da Educação, iniciou diálogos com os municípios e com o Estado de Sergipe para assegurar o cumprimento da lei do piso e o ajuste dos valores na carreira do docente conforme estabelece o plano de cargos e salários. Caso algum município ou Estado de Sergipe não cumpra a lei do piso, nosso setor jurídico está preparado para tomar todas as medidas legais e necessárias para garantir o respeito a esse direito. Apesar de reconhecermos que tais processos podem ser demorados. Um forte abraço a todos e até o próximo programa. O direito é seu. Para ajudar você a entender o conflito que se estabeleceu na faixa de Gaza e que foi tema do nosso editorial de hoje, indicamos no nosso quadro Cine Resistência o documentário Nascido em Gaza. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Esse documentário foi filmado durante o ataque israelense à faixa de Gaza entre julho e agosto de 2014.
O filme segue 10 crianças palestinas que contam como é seu dia a dia em meio às bombas e como lutam para vencer o horror da guerra e dar um toque de normalidade às suas vidas. Eles são os porta-vozes das 507 crianças mortas e das mais de 3.000 feridas deixadas pela ofensiva israelense naquela época. Eles são os pequenos grandes heróis, as vozes dos que já não podem falar. São símbolo de vida em um cenário de destruição, lembranças vivas de um povo que não se rende ao desespero. Para assistir e testemunhar essa história inspiradora, basta ir ao YouTube e colocar o nome do documentário, Nascida em Gaza. Você vai ver que mesmo em meio à guerra, podemos aprender sobre amor, coragem e a busca incansável pela paz. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. A Câmara Municipal de Aracaju foi palco na tarde da última terça-feira da instalação do Comitê Memória, Verdade e Justiça, fundado pelo ex-vereador por Aracaju e vítima da ditadura, Marcelo Bonfim. Sem fins lucrativos, sem caráter político-partidário e não remuneratório, o comitê busca mobilizar a sociedade como um todo para não permitir o esquecimento do horror praticado durante o período da ditadura militar no Brasil e fazer com que a justiça prevaleça. O Comitê Memória, Verdade e Justiça é composto por diversas entidades representativas e da sociedade civil, e dentre elas a CUT Sergipe e o Sintese. O comitê tem um papel importante, é fazer a exumação da memória e da história. Memória essa, história essa, que foi assassinada pela elite brasileira, que conseguiu, além de assassinar, fazer o sepultamento. O comitê vai exumar, vai desenterrar a memória e vai discutir com toda a sociedade de Aracaju a violência praticada durante o período da ditadura. As vítimas da ditadura estão querendo fazer um trabalho paralelo. Estão querendo não, vai fazer. Começa hoje com o apoio do Sintese, com o apoio da CUT e todos aqueles que defendem a democracia. Eu estou aqui com a companheira Carol, a Central Única dos Trabalhadores de Sergipe também está como membro do Comitê de Memória, Verdade e Justiça. Carol, quando a gente pensa no processo da ditadura militar, a gente tem que lembrar que ali parte dos torturados foram trabalhadores, aliás, uma grande parte desses torturados. Então, também é uma resposta da nossa central de estar defendendo, de estar dizendo ditadura nunca mais ao fazer parte desse comitê, não é isso? Exatamente. É preciso que nós lembremos que a verdade seja posta e que haja justiça. Porque na ditadura militar, como você disse, Luana, milhares e milhares de trabalhadores foram presos, foram torturados, foram exilados. Muitos sequer apareceram, porque foram desaparecidos. Sindicatos foram fechados, diretorias de sindicatos foram perseguidas, torturadas e tudo mais. Então a gente precisa de comissões como essa para que tudo seja estabelecido. Após dias de intensos debates que determinarão o rumo da educação nos próximos 10 anos, chegou ao fim, no dia 30 de janeiro, a Conferência Nacional de Educação, CONAE 2024. Historicamente marcada pela participação popular nas etapas municipais, estaduais, distrital e nacional, as discussões resultam na assinatura do documento de referência que guiará as metas do Plano Nacional de Educação 2024-2034. Para falar mais sobre a CONAE 2024, temos o prazer de receber a dirigente do Sintese e também da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, professora Ivonete Cruz. Boa tarde, Ivonete, tudo bem? Quanto tempo? Boa tarde, muito tempo, desde 2023. Pois é, mas já há um tempinho, viu, de 2023, foi logo que acabou 2023. Que bom receber você aqui e para falar
da nossa Conferência de Educação, um espaço tão importante, singular, não é isso? Então, antes da gente entrar aí no modo institucional, eu gostaria de saber a sua opinião dos avanços propostos pela CONAI 2024, quais você julga os mais importantes? Então, a gente primeiro precisa colocar que essa conferência ela acontece num momento muito importante. A Conferência Nacional da Educação de 2024 é um processo que vem rediscutir a educação pública no pós-golpe. De 2016 para cá, 2016 a 2022, a gente viveu um desmonte da educação. A gente debateu isso aqui várias vezes. Cortes no financiamento, uma política de desmonte da educação. Então, uma primeira medida importante que, ao nosso ver, foi tomada ano passado, foi a recomposição do Fórum Nacional da Educação, que é um fórum composto por vários movimentos sociais, intelectuais, movimentos sindicais, que discutem uma proposta, um documento base. E, ao nosso ver, o documento base ele foi construído numa perspectiva bastante progressista e que traz aspectos muito importantes e que vão marcar a disputa para o próximo decênio. Um deles, o financiamento. E, como disse o próprio presidente Lula, que estava no encerramento da CONAI, e esperamos que a fala dele se transforme em realidade, Lula disse que educação não é gasto, educação é investimento. Essa é a nossa tese. Tudo que se coloca em educação você não está gastando, você está investindo. E o próprio Lula disse isso. Então, esse é um dos pontos centrais. Não há educação de qualidade sem um investimento. Investimento em todos os cenários. Não apenas em alguns aspectos, em outros não. Por exemplo, quando a gente fala de financiamento, a gente fala de bibliotecas estruturadas, a gente fala de um espaço, de uma cozinha com qualidade, que garanta uma qualidade de alimentação aos estudantes, de profissionais, de trabalhadores e trabalhadoras da educação, não só professores e professoras, mas todos os trabalhadores que estão na escola, com uma remuneração digna que garanta a esses trabalhadores dignidade. Que a escola seja um espaço que tenha uma estrutura física, que permita o ensinar e o aprender na relação professor-aluno, e não apenas aspectos que garantam esse cenário da escola. Por exemplo, recentemente, inclusive, nós gravamos um vídeo a respeito disso. A prefeitura aqui de Aracaju, o prefeito de Aracaju anunciou a Escola Tec. A Escola Tec é a escola no ano 2023 da tecnologia. Mas já que adiante, que aí é um processo muito, muito perigoso, porque passa por a questão de ter aparelhos para fazer a identificação facial dos estudantes, isso é algo complexo e perigoso. Não haveria mais chamada. Mas o aluno ser identificado pela identificação, visual. Que é o uso da tecnologia em sala de aula, que é preciso ter muito cuidado, porque senão daqui a pouco você está substituindo o fazer pedagógico pela tecnologia. Ela é importante e necessária, mas países como a Finlândia, por exemplo, que estão no top do debate da educação, hoje tem reavaliado qual é o papel da tecnologia. E aí se gasta milhões. Aí, voltando ao debate do financiamento, aí você gasta milhões na compra de aparelhos tecnológicos, na compra desse aparato tecnológico. Aí fica a pergunta, e o que é que esse aparato tecnológico vai melhorar na qualidade do ensino e da aprendizagem, que é a base de toda a escola? Então, são esses debates que a gente faz e que nós fizemos profundamente na CONAI. Financiamento, diversidade, condições de trabalho, valorização, um conjunto de situações que são necessárias para garantir a educação. E foram bons debates. Ivonete, no nosso programa aqui no TV Sintese, do último dia 10 de fevereiro, eu entrevistei o Ranulfo Peloso e nós falamos sobre educação popular. Então, conta pra gente qual é a importância da CONAI, qual é o papel da CONAI para fomentar, para fortalecer, promover uma educação emancipadora e democrática. Pronto, é exatamente isso, pegando já do que nós viemos tratando. O que é uma educação popular emancipatória? Uma escola que perceba que naquele lugar tem gente, não é feito de máquinas, não se aperta um botão e dá certo.
E aí, dados estatísticos externos à sala de aula dizem o que tem que ser feito ou o que não tem que ser feito a partir do que é externo. Eu não tive a oportunidade de ver a entrevista do companheiro, mas tenho clareza de que uma educação popular, democrática e emancipatória é uma educação que pensa a escola como lugar de gente, o lugar das relações humanas, o lugar onde você precisa respeitar que ali tem crianças e jovens e adolescentes e até pessoas adultas que estão ainda na escola, que elas vêm de uma vida, e de uma vida que não é uma vida fora da realidade, que é uma vida que está calcada em todo o seu processo popular, e que a sua formação, ela não tem uma perspectiva para formar bons sujeitos, e usando uma expressão muito difícil, bons colaboradores, pessoas preparadas para atender o mercado, que é a base de toda a política educacional que está posta aí na disputa de concepção no MEC. Precisamos formar bons trabalhadores, precisamos ter trabalhadores que atendam ao mercado de trabalho. Nós precisamos ter trabalhadores preparados, porque o trabalho faz parte da vida, trabalhar faz parte do seu processo histórico de vida, mas nós precisamos ter trabalhadores que tenham consciência política, consciência do mundo, que, como dizia Paulo Freire, tenha capacidade de ler o mundo e de interpretar o mundo. É essa a grande questão, é esse o grande debate, é essa a grande disputa que está na concepção. Que educação nós queremos? Uma educação para atender os interesses dos grandes mercados, a partir de uma concepção mercadológica, ou uma educação que forme pessoas, e que forme pessoas que estejam preparadas para trabalhar com consciência política, com autonomia, com emancipação. Ivonete, estamos chegando ao final do nosso programa, vamos aqui para a nossa última pergunta. E aí, como é que a CNTE, o que a CNTE vai fazer para assegurar, para garantir que o documento final da Conferência Nacional de Educação, aquele que é votado, as propostas ali aprovadas pelos delegados e delegadas, ele seja absolvido pelo Executivo, que se torne, né, um projeto de lei, que se torne a lei, que seja votado no Congresso de forma integral. Essa é a grande disputa que nós temos pela frente. A CONAI, ela foi amplamente participativa, amplamente debatido, foram vários eixos, plenárias, muita discussão, emendas debatidas na plenária final. O documento está pronto, ele será encaminhado ao Congresso Nacional. E aí começa a disputa, porque a gente conhece o Congresso que nós temos. Como nós temos ali no Congresso uma grande parte de deputados e deputadas que defendem uma outra concepção da educação. Então é preciso construir muita resistência, muito enfrentamento. De 22 a 26 de abril, nós teremos a Semana Nacional em Defesa da Educação Pública. E dentro dessa semana, a CNTE vai estar mobilizando a população, vai estar mobilizando os estudantes, os trabalhadores, os movimentos sociais, todas as pessoas envolvidas diretamente na educação, porque são todas, não tem ninguém que não esteja dentro da defesa da educação pública, para que a gente construa uma grande marcha em Brasília, para deixar o recado. Como o próprio Lula disse, Lula fez várias falas que precisam ser marcadas no encerramento da CONAI. Me pautem, cobrem o que vocês querem para a educação. E o que os intelectuais, os estudantes, os pais, os professores, os trabalhadores querem para a educação é o que foi aprovado no texto base. Então, é esse documento que nós vamos cobrar nas ruas na semana que vai de 22 a 26 de abril, no dia 24 de abril, com a marcha em Brasília, para dizer, faça valer o documento que foi aprovado no amplo debate da conferência, para que ele se transforme em lei e para que nos próximos 10 anos a gente possa, de fato, ter uma educação que seja uma educação inclusiva, que garanta uma educação a todas as pessoas e que seja na perspectiva de uma educação popular, emancipatória e para a formação integral do povo brasileiro. Vai ser muita luta pela frente. Ivonete, muito obrigada. Mais uma vez, não demore tanto a voltar ao TV Sintese. E é sempre muito bom ter você aqui com a gente. E vamos para a luta, porque muita luta tem em 2024, não é isso? Com certeza. Obrigada. O TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um
discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, a entregar o conhecimento na sala de aula.